Supremo da Venezuela, que mantém a Maria Corina inelegível. Esse aqui dá um... Bom, vamos lá, a matéria. Por meio do Tribunal Supremo de Justiça, o regime de Nicolás Maduro confirmou a inabilitação da líder opositora, Maria Corina Machado, para concorrer nas eleições presidenciais venezuelanas deste ano, conforme reportado por La Nación. Lá tudo está se conformando para que não haja oposição, para que as pessoas não possam votar em quem elas desejam, não é? E parece que a gente está encontrando uma situação similar por aqui. Não, assim, lá já está passos largos lá e tudo mais. Está. A Venezuela é os sonhos dourados e molhados do PT. Do regime atual aqui. Exatamente. Então, Braz, justamente nisso que você está pegando o ganchinho que você está falando. Se você pega os modelos, por exemplo, então, da Nicarágua também, o que eles fazem lá de efetivo, né, que os torna um governo autocrático, eles não admitem só porque existem eleições, não é? Só que as eleições são de acordo com da maneira como eles querem, né? E é o que está se tornando aqui, de certa forma, né? Isso aí é uma perseguição contra ela, né? Basicamente é injustificado torná-la inelegível. Supostamente está ali com conspiração contra a democracia. Então, são todos esses argumentos que a gente tem visto acontecendo aqui. Parece que está sendo montada uma história aqui no país, no nosso país, para chegar nesse cenário que já é fato na Venezuela, na Nicarágua. Lá na Rússia a coisa também não é muito diferente. É assim, Ana, eleições de maneira geral, né, desde que convenceram o mundo inteiro, né, de que a democracia e as eleições eram a solução mágica para os problemas que de fato existiam ali com monarquias absolutistas e tudo mais e tal, né, convenceram todo mundo de que eleições eram a solução mágica para isso. Só que, assim, bom, um bando de pessoas poderosas chegam lá e propõem para ti que, olha, eu tenho um sistema aqui que é um pouco melhor, vocês vão votar nas pessoas que vão mandar em você. E quem são? Como é que funciona isso? Vocês vão votar para as pessoas que vão mandar em vocês com as regras que eu escolhi, as regras que eu determinei e as pessoas que eu deixo participar. De maneira geral, a democracia e o sistema eleitoral, ele já tem na sua gênese ali, né, um elemento meio de sacanagemzinha, assim, um elemento meio de marmelada, né? Mas é uma marmelada, digamos assim, nos países com democracias mais maduras, né, num nível que a gente aceita, porque de fato não dá para abrir a porteira, senão a coisa vira festa da uva. Então, assim, existe um certo nível de controle dentro de democracias maduras que a gente admite. O problema é que esse mesmo dispositivo de controle, né, dentro de países com sistemas jurídicos, com todo um desenvolvimento imaturo, né, em todos os aspectos, com a população politicamente matura, com a economia problemática, onde todos os outros aspectos funcionam mal, não é a democracia que vai chegar ali como uma solução mágica que cai do céu, que vai resolver todo o resto. É óbvio que esses mecanismos da democracia vão ser também corrompidos e vão servir, no final das contas, para criar ali uma fantasia, né? Um disfarce de liberdade, né? Uma sensação de que você está escolhendo os líderes e tudo mais. Isso acontece em maior ou em menor grau hoje em quase todos os lugares do mundo, né? As democracias bonitas, funcionais e maduras, elas estão decaindo, apodrecendo e acabando de maneira geral, assim, tá? A gente está presenciando um período da história que é meio que a queda das nações de maneira geral. E é óbvio que num país como a Venezuela, que é um narco-estado chefiado por um traficante, a coisa vai chegar num nível distópico, num nível que você olha e você fala assim, não pode ser sério uma coisa dessa. Só que é uma realidade que parece distópica, parece distante, mas ela funga no nosso cangote todo santo dia. Exatamente. Porque se fosse democracia, né, verdade, se não fosse só um disfarce, uma aparência, né, essa perseguição com opositores não poderia acontecer, não é? Você não deixa a opção para uma oposição, né? Nossa, apertei tudo aqui. Então, é interessante a gente observar o que está acontecendo lá, as justificativas para essas perseguições políticas,
na Nicarágua, mencionei também a Rússia, porque o que está se desenhando aqui... E assim, não é só assim, porque assim, olha só, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo na Venezuela, porque aquilo serve como um tubo de ensaio, um laboratório de ensaio para o que o PT quer fazer. Tem isso, mas tem outra questão que é o seguinte, bom, a Venezuela é um parceiro estratégico da Rússia e da China dentro do Foro de São Paulo, tá? Aí a gente tem que entender todo o contexto da tal da nova Rota da Seda, da visão de mundo multipolar da Rússia, que meio que se coaduna com essa nova Rota da Seda da China por enquanto, né? Então você tem ali um bloco russo-chinês trabalhando juntos. A gente não sabe até quanto tempo vai durar essa parceria russo-chinesa, mas é ela que está ditando os rumos da política do que eles chamam hoje de sul global, né, na geopolítica, que é o que a gente chamava antigamente de terceiro mundo. Né? Então, o sul global ele está em todos os lugares passando por esse tipo de problema com democracia, com totalitarismo e tudo mais. E em todos esses países onde você vê esses problemas de estados caindo, de golpe de estado, de totalitarismo, tem o dedo da Rússia e da China. Né? Então, na Venezuela, a Rússia e a China agem dessa maneira, provocando aí, enfim, sustentando o regime do Maduro. E no Brasil, de certa maneira, eles agem também, enfim, comprando a nossa matriz energética, comprando o nosso agro e o governo também, de certa maneira. Agora, existe um interesse por parte do outro bloco, o bloco europeu-americano, né, o G7, o bloco ocidental, a turma do Klaus Schwab, vamos chamar assim, também dentro da nossa região. Né? E a gente tem ali do lado da Venezuela a Guiana, que está com essa situação agora do Essequibo e tudo mais, mas alguma situação vai surgir, seja pelo Essequibo, seja pela Colômbia, para que os Estados Unidos tentem intervir na Venezuela. Né? Que é assim, digamos, é o ponto mais forte de ação hoje dentro do Foro de São Paulo da Rússia e da China. De fato, ali é o quintalzinho. Eu ia falar o Chaves está no colo do capeta, né? O Maduro. Ele não age hoje, ele não dá um passo sem consultar Xi Jinping e o Putin. Tá? A Venezuela tem uma parceria gigantesca com a Rússia na questão de armas. Né? A Rússia é o maior fornecedor de armas do regime Maduro. Então tem toda essa situação. E o que acontece? Isso acontece na beira do nosso quintal, com um regime que é amicíssimo e tem todo o apoio do atual governo brasileiro. Então, no final das contas, não é só um problema de que lá é um laboratório de ensaio para o que o PT pensa em fazer aqui. Talvez o PT nunca queira fazer aqui exatamente o que está acontecendo na Venezuela. São países com papéis diferentes dentro desse plano da nova Rota da Seda. Só que, né, problemas que acontecem na Venezuela fatalmente vão resvalar na gente dentro dessa nova conjuntura geopolítica. O que me chamou a atenção nesse caso da Maria Corina, né, foi porque como se assemelha ao que está sendo construído aqui. O método de perseguição, de destruição de reputação e tudo mais do adversário. Né? Sim, em todos os lugares, até em Hong Kong o sistema foi o mesmo, né, de você aparelhar o judiciário, para depois que você conseguir aparelhar o judiciário, você conseguir, na base da canetada, na base da Suprema Corte, legislar. A Suprema Corte deixa de ser uma corte constitucional e passa a ser uma corte que vai assumindo os papéis do legislativo e minando e tirando fora da disputa eleitoral partes legítimas que são oposição. Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na China, isso aconteceu em Hong Kong. Né, durante esse período de transição que Hong Kong foi independente do Reino Unido e tinha um período de transição no qual Hong Kong seria independente da China em questões judiciárias, em questões eleitorais e tudo mais. A China conseguiu aparelhar ideologicamente os cursos de direito em Hong Kong em questão de 10 anos. Na década seguinte, todos os juristas, a esquerda de Hong Kong era fortíssima e tinha toda uma base de juízes, de membros da Suprema Corte do país, ideologicamente alinhados ao regime chinês. E aí foi uma questão de 2 anos para a Suprema Corte, para o Judiciário de Hong Kong passar por cima de tudo
de toda a autonomia tributária, parlamentar, governamental que eles tinham e devolver Hong Kong completamente para o Partido Comunista Chinês, né? Através do judiciário. E se você for olhar, é a mesma receitinha, né? Você acha que lá na Venezuela, né, o Maduro, o governo pouco se importa, por assim dizer, com as sanções então dos Estados Unidos? Porque eles estão ali amparados, né, pela Rússia e pela China, de certa forma. Essas sanções, na verdade, elas funcionam mais como uma justificativa para a comunidade internacional. Né? É claro que a população sofre com isso. Então, o governo está se lixando. Não é isso, né? Eu acho que o Maduro está deixando de dormir porque tem gente passando fome na Venezuela. Há esse problema, mas não é a preocupação dele, né?